Olá, meus queridos amigos e irmãos, é debaixo da graça de Deus que estamos entrando no 18º dia de um ensinamento do livro Uma Vida com Propósitos. E debaixo dessa graça maravilhosa é que Deus tem ministrado aos nossos corações, nos orientado a entender o porquê da nossa existência, o porquê fomos escolhidos por Ele a ser resgatados e orientados a viver debaixo da sua vontade. E é maravilhoso nós podermos ter uma orientação, saber que estamos nessa jornada, não sozinhos, não por fruto do acaso, não por não ser escolhido pelo Pai, mas sim, somos escolhidos pelo Pai para viver uma vida com propósitos. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus, e hoje nós vamos falar sobre o tema Uma Vida em Comunhão. Como é importante que nós tenhamos comunhão uns com os outros. O que é ter comunhão? O que é entender que nós precisamos estar perto de outra pessoa? Na lição passada, nós tivemos um entendimento que nós pertencemos a um lugar. Nós pertencemos a um ambiente não somente para crer, mas temos também que pertencer a um ambiente. Nosso relacionamento com Cristo, ele é um relacionamento pessoal, mas não particular, ou seja, nós precisamos de estar perto de outras pessoas. Numa congregação, numa igreja, num ambiente onde a escola da fé seja apresentada a nós. E, consequentemente, se eu estou em um ambiente que eu aprendo, eu tenho relacionamento. Comunhão é relacionamento. Eu preciso me relacionar. Como um cristão que ama, eu preciso ser amado. Assim como eu amo ao outro, eu preciso que alguém me ame. E eu tenho que permitir ser amado. Muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda de se permitir serem amadas. Permitir que a graça de Deus possa abraçá-la através do amor de outro irmão para a sua vida. Nós entendemos que o amor está ligado diretamente ao tempo. Você precisa de que alguém tenha tempo para você. Que alguém tenha tempo para te ouvir, tempo para que você possa se abrir para ela, para que você possa ter confiança de se abrir. E confiança só vem com o relacionamento. Confiança só vem com a frequência de que você está cada vez mais adquirindo o respeito daquela outra parte e vice-versa. E quando Jesus, com os seus discípulos, caminhava, eram 12 discípulos. Ele vivia no meio de multidões, levando e conduzindo a sua palavra. Mas eram 12 discípulos. A palavra de Deus diz, e nós entendemos isso, que ele conseguia com esses 12 discípulos gerar relacionamento e comunhão entre eles. Todas as outras pessoas que caminhavam e seguiam Jesus, ouviam a sua palavra, aprendiam dela e a levavam para gerar comunhão com outros. Mas quem tinha comunhão com Jesus, quem andava com Jesus, eram os 12 discípulos. É muito complicado, um número grande de pessoas, você que tem a sua personalidade, eu que tenho a minha, a gente conseguir se despontar, ou num grupo de 20, 30 pessoas, a gente conseguir colocar a nossa opinião em determinados temas. Muitas vezes não teremos tempo para isso. E outras pessoas têm até uma desinibição maior do que a sua. Ou você tem uma desinibição maior do que outras pessoas e por algum motivo ou outro vai limitar a ação. Então os mais tímidos vão ficar sempre mais escondidos. E quando é um grupo menor, quando nós estamos ligados a um grupo menor, nós temos essa possibilidade de nos liberarmos mais, de nos soltarmos mais, de gerar relacionamento, gerar confiança, gerar crescimento naquele meio que nós estamos inseridos. No livro de Gálatas, nós temos no capítulo 6 e no versículo 2, a seguinte orientação de Paulo. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Nós não precisamos levar as nossas cargas sozinhos. Nós sempre precisaremos de alguém orando por nós. Nós precisamos, quando nós não temos uma palavra para poder levar ao trono do Senhor Jesus, que alguém leve essa palavra por nós, que alguém ore por nós, que alguém interceda por nós. É tão gostoso quando você encontra alguém, a pessoa diz: estou orando pela sua vida. Deus colocou no meu coração de orar por você. Estou orando por aquela causa. Estou orando por aquela situação. Você abrir para uma pessoa e dizer: ora por mim, por essa situação. Coloque a minha vida na presença de Deus. Estou fraco, estou precisando de ajuda. Esses encontros espirituais ou coletivos que só tem pessoas top, fera, ou seja, que não tem problema nenhum, não existe. Não existe um ambiente onde todo mundo só quer demonstrar o seu sucesso e ninguém tem defeito. Ah, eu me relaciono assim, ah, eu faço isso, ah, Deus me deu essa bênção, ah, isso aqui. Isso não dá liga. É algo leviano. É algo que não nos traz a satisfação de realmente saber que somos cristãos, no sentido de quê? Porque nós estamos sendo forjados a todo tempo. Não há condição de nós dizermos que eu sou cristão, então agora minha vida é perfeita. Eu cheguei num grau e numa excelência de vida onde nada me afeta. Mentira! Porque Deus nos forja a todo tempo. Ele nos movimenta a todo tempo a aprender a sua palavra e desenvolver os nossos dons. Aquilo que Ele derrama para nós. Ele nos aprova a todo momento. E para nos aprovar, nós precisamos de estar sempre em comunhão com o outro. Como nós vivemos, já dissemos isso, estamos numa escola espiritual que é a igreja, uma escola de fé. Nós precisamos de fazer trabalhos em grupo. E é quando nós fazemos esses trabalhos em grupo, é que nós temos a satisfação de aprender ou ensinar ao outro. E aí o seu colega sabe que você tem condição de apresentar o trabalho, por exemplo, porque você tem mais facilidade na comunicação, e vice-versa. O outro tem condição de escrever porque a letra dele é melhor. E Deus vai usando os dons entre o meio. Então não tem como experimentarmos a graça de Deus se nós não experimentarmos o nosso dom, o dom que Ele nos dá em comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter comunhão com os outros e sermos autênticos, abrindo as nossas falhas também uns com os outros. E essa grande oportunidade de termos essa possibilidade de abrir as nossas falhas, assim como está em Romanos, no capítulo 1, eu vou ler para você o que está escrito lá, no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, Paulo dizendo à igreja de Roma, em Roma: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejas confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Paulo queria ver a igreja de Roma para comunicar a ele algum dom espiritual, para compartilhar com eles os dons espirituais, tanto dele para com a igreja e da igreja para com ele. Ele estava com sede disso. Queria ser amparado pelo aquele grupo. Não quero, porém, irmãos, aí no 12 diz o seguinte: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Jesus se faz presente na vida do outro. Deus está em você e está em mim. Então, quando eu olho você, eu vejo Deus. E quando você me olha, você vê Deus. Sendo assim, é se fazendo presente através da vida do outro. Consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Às vezes um testemunho de um irmão traz para nós uma graça tremenda de força, de vigor. E isso nos traz fé, aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você só ouve se tem alguém falando. Se não tem ninguém falando com você, só você falando para você mesmo, você vai acreditar nas suas verdades. A solidão no caminho espiritual é perigosa. Extremamente perigosa, e tem data de validade. Tem data de validade. É só olhar para a sua vida e entender o quanto, se você espiritualmente está solitário, ou já teve uma fase solitária na sua vida, o quanto você tem falado com você mesmo e caído nas suas próprias astúcias, no seu próprio eu. E Deus fala com você através de outro irmão. Deus conversa com você através de outro irmão. Se nós não estamos gerando comunhão com outras partes, nós não estamos amando.
que é o primeiro mandamento que Deus nos dá, que Jesus nos orienta. De todos os 10 mandamentos, se nós apenas amarmos, estaremos cumprindo todos os demais. Porque naturalmente amando, dando tempo, gerando esse relacionamento em comunhão no grupo que eu faço parte, naturalmente eu estou exercitando todos os dons que Deus tem dado sobre a minha vida e recebendo essa graça, recebendo essa dádiva de Deus derramada sobre nós. Nós fomos criados para viver em comunidade. O ser humano, ele não vive sozinho. Eu costumo dizer, e trago até uma simbologia, de que todos os animais têm aí uma forma de se defender, né? O leão tem os seus dentes e as suas garras. O gambá, ele exala um odor forte quando ele é atacado. O camaleão, ele muda de cor e se iguala ao ambiente que ele está quando ele se sente em perigo. A cobra, a serpente, ela tem o veneno e assim por diante. Vários outros animais têm sua forma de defesa. O ser humano, a forma de defesa e de ataque é a língua. Então, a língua, ela abençoa como ela amaldiçoa. Ela abençoa quando nós congregamos uns com os outros e estamos dispostos a ter um coração puro e a aprender, e ela amaldiçoa quando ela também é venenosa e ataca para destruir. A língua mata. A língua mata. E nós devemos ter consciência acerca disso e entender que somente debaixo da graça de Deus nós conseguiremos controlar todos os sentimentos ruins que nós temos. Como Paulo já disse, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E só tendo um irmão, só em comunhão com as pessoas próximas, que eu vou conseguir evoluir e entender que não está legal, que eu não estou fazendo certo, ou que eu tenho como ajudar a outros a contribuir no crescimento e na vida daquelas pessoas. Então é essa a visão que nós temos que ter de uma vida em comunhão. Uma vida completamente em comunhão. E é essa oração que nós vamos fazer hoje. É esse pedido que nós vamos apresentar a Deus, colocando no trono do Pai, para que Ele envie pessoas para nos amar e que nós possamos também amá-las. Que Ele crie um grupo, ou que Ele fortaleça o grupo que nós estejamos nele, para que possamos aprender a amá-los e que eles também nos amem. Que Jesus dê essa oportunidade, que a gente permita que Ele apresente a nós essas pessoas e que a gente caminhe em encontro a elas. Que a gente não se omita, não saia dessa responsabilidade, porque se Deus enviou, nós devemos caminhar em direção, sempre colocando a prova de Deus. Senhor, me mostra esse caminho, me mostra essas pessoas. E é isso que nós vamos fazer. Então, se você puder, onde você estiver, por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça, eleve seu pensamento a Deus comigo e vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos abençoe e nos oriente. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, digno de toda a honra, glória, satisfeitos estamos, ó Pai, porque temos o Senhor nas nossas vidas, plenos, ó Pai, com a sua graça, com a sua soberania, e cientes, ó Pai, que o Senhor a todo momento ministra nas nossas vidas a sua palavra para crescimento e desenvolvimento nosso entre os irmãos. Porque fomos criados para ter comunhão, Pai. E nessa comunhão, Senhor, eu venho orar a Ti e pedir para todos nós, ó Pai, aqui ligados ao Senhor, que envie a nós pessoas para nos amar. Precisamos ser amados por outros, Pai. Precisamos ter relacionamento com outros. Envie, Pai, irmãos para nos amar. Envie irmãos para me amar. E, consequentemente, Pai, que esse amor me constranja e que eu também possa amá-lo. Que eu também possa dedicar o tempo necessário para ajudar e dar suporte. Para ministrar os meus dons através da sua vontade, Pai. E que os dons dos outros sejam também ministrados em mim.
Te agradeço, Senhor, porque o Senhor faz a sua comunidade. O Senhor desenvolve a sua igreja. O Senhor desenvolve o seu grupo, Senhor, de cristãos que buscam sempre adorá-lo em espírito e em verdade. E sabemos que os pequenos grupos fortalecem. É o cordão de 3 dobras, Senhor, como o Senhor mesmo diz, eu, outro e Jesus. Sempre nós 3 faremos algo forte, em crescimento constante, para que todas as nossas falhas sejam, ó Pai, expostas, tratadas e retiradas das nossas vidas. É nisso que viemos te pedir, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Envia pessoas, ó Pai, com a mesma visão, a mesma consciência, para que não tenhamos um jugo desigual nesse mundo e que possamos, Senhor, estar sempre ligados na vontade do Senhor. Envia-nos, ó Pai, envia-nos. É o que nós te pedimos hoje e entregamos na sua presença, para a honra, glória e graça do seu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meu irmão. É muito bom, porque Deus envia. Fique atento, Deus vai enviar. Se você não faz parte de um grupo de cristãos ainda, pequeno, não a igreja, não o culto que você vai, que muitas vezes você vai, recebe a palavra e sai e não conversa com ninguém. Mas Deus vai enviar um pequeno grupo para que você possa ter relacionamento. E não fuja dessa oportunidade, porque Deus, nesse propósito que Ele tem de eternidade para nós, Ele quer que nós vivamos bem. Ele não quer que nós tenhamos um sofrimento constante, uma solidão constante. Fomos criados para nos relacionar e estarmos em comunhão. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Tenha a graça de Deus derramada sobre você e sempre fique atento, porque Deus está falando a todo momento. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus. Até lá!